Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal, seja lá qual for o canal onde você está vendo esse vídeo. Eu sou a Leila Guimarães e eu estou aqui hoje para falar sobre o olhar, para falar sobre os olhos na publicidade, na propaganda e no marketing. Eu resolvi gravar esse vídeo porque na última semana eu lancei uma enquete no meu stories do Instagram e os resultados foram muito interessantes, as respostas, as interações, e eu prometi gravar esse vídeo para me aprofundar um pouco mais no assunto. Para contextualizar, a enquete no Instagram era o seguinte: eu postei a foto de uma artista de rua que faz malabares com aquela bola, aquela esfera translúcida, e ele estava observando a esfera e eu fiz a pergunta: para onde você olhou primeiro? Para os olhos ou para a esfera? Eu lancei essa enquete em dois perfis diferentes e nos dois perfis eu tive respostas diferentes. Em um perfil, a maioria das pessoas disse que olhou primeiro para os olhos, e no outro perfil, a maioria das pessoas disse que olhou primeiro para a esfera. Primeiro que não existe certo ou errado. O que eu quis contar para as pessoas lá é que assim, a gente tende a achar que olhou para a esfera, porque é o objeto translúcido, brilhoso e diferente na imagem, mas que a gente olha primeiro para os olhos. Existem vários estudos sobre o olhar na neurociência, não vou conseguir citar todos aqui, eu separei alguns para comentar, e aí vou falar um pouco deles aqui. Mas assim, primeira coisa que eu queria dizer é isso, eu expliquei lá que quando a gente for usar pessoas na publicidade e elas estiverem olhando, geralmente nos anúncios as pessoas tendem a estar olhando para frente, a olhar diretamente para a gente, porque esse olhar, ele chama a atenção, ele vai, o olho no olho, ele demanda muita atividade cognitiva, ele demanda muito da nossa cognição como ser humano, como o nosso cérebro, ele faz um esforço muito grande para manter o olho no olho. Primeiro porque o nosso olhar, os nossos olhos, eles estão em constante movimento. É difícil quando você repara que quando você vai conversar com uma pessoa, se vocês dois estiverem mantendo olhos nos olhos, fica difícil a comunicação. Primeiro porque isso demanda sua atenção. Quando você começa a olhar dentro dos olhos da pessoa, você começa a quase que esquecer o resto. Tem um experimento que envolve existe um círculo com uma bolinha no meio. E se você fixar o seu olhar na bolinha do meio, você vai ver que começa a desaparecer o círculo ao redor. Até fiz agora, não vou conseguir botar aqui, mas busquem. Porque a gente vai perdendo a visão periférica quando a gente aponta demais o nosso olho para um direcionamento só. Então isso faz da conversa olho nos olhos ela ser difícil. Quando alguém está conversando com você e ele continua mantendo aquele olhar, saiba que aquilo está demandando uma atenção gigante. O nosso olhar é constantemente atraído pela luz, pela cor. A gente se movimenta o tempo inteiro. Quando a gente chega num lugar e tem várias novidades, a gente já inspeciona tudo com os olhos. A visão, o sentido visão, ele por si só também já demanda uma grande parte do cérebro, né? A gente tem o processamento da visão, é feito numa região do cérebro chamado lobo occipital, que fica na região do neocórtex, e ele demanda uma grande atividade dessa região, além de ser o sentido que está mais próximo aqui também, né, da nossa cabeça. Se a gente for pensar que os outros sentidos, a audição, o paladar e tal, eles demandam, digamos assim, uma maior transmissão. Se você vê o tato, a gente tem receptores por toda a pele e esses receptores se comunicam, os neurotransmissores, com a base do nosso sistema nervoso para chegar no nosso cérebro. Então, às vezes é um processo mais lento. A gente está falando aqui de milésimos de segundo, mas mais lento. E o olhar não, ele é muito mais... não é que ele é mais palpável, mais tátil, né? Digamos assim, não é tátil, é assim. Mas ele é o que é mais rápido, então a gente repara tudo muito rápido. Às vezes você está sentado aqui conversando com alguém, a sua visão periférica te permite ver que aqui do lado tem outra pessoa conversando, que aqui do outro lado tem algum carro passando, então demanda atenção pra caramba. E eu comentei muito lá nesses stories do Instagram sobre esse uso, o cuidado que a gente deve ter com o uso de olhos de pessoas na imagem publicitária, porque essa imagem pode tanto chamar a atenção demais para o rosto e desviar da mensagem ou do produto. Se você bota uma pessoa aqui segurando um produto, pode ser que a gente fixe tanta atenção olhando nos olhos que se esqueça de olhar para o produto ou para a mensagem que estava aqui na lateral. Então, assim, a gente vai ser primeiro atraído pelo olhar.
Tem um estudo feito, que está publicado nesse livro aqui, ó, Rápido e Devagar, que é um livro do Daniel Kahneman, que é um economista. Esse livro recebeu o Prêmio Nobel de Economia. E ele fala de um estudo que ele fez sobre a ligação da dilatação da pupila com a emoção. Ele comenta que os nossos olhos, eles, além de sugar muita cognição nossa, eles falam muito também sobre os processos cerebrais, sobre a emoção, sobre a atenção. E aí, nesse estudo, ele fez um experimento onde ele botava os alunos numa sala e ele testava a reação deles a algumas imagens e ele via pela dilatação da pupila como eles estavam reagindo, que sentimento eles tinham. Então, assim, a gente tem costume de dizer na sabedoria popular que os olhos são a janela ou espelho da alma, né? Por que isso? Porque realmente o nosso olhar, ele diz muito sobre as nossas emoções. Existe um outro estudo que foi publicado em Zurique, que ele fala sobre a posição do olho, como a posição do olho, ela interfere na atividade cerebral. Aí, nesse estudo sobre a posição do olho, ele fala também sobre o ponto de vista. Eu lembro que quando eu estudava Sociologia da Comunicação na faculdade, um professor falava muito sobre ele, ainda que você seja irmão, gêmeo, tenha o DNA, a mesma carga e tal, você nunca vai enxergar igual, porque o olho está numa posição diferente. Então, assim, esse também é a questão do ponto de vista, não é só como a gente interpreta, mas do posicionamento também que o olho está. Dependendo de onde o olho está posicionado, se eu estou posicionado mais aqui, isso também vai interferir no resultado da interpretação, que é bem curioso. Eu li uma reportagem falando sobre o uso de aplicativos que fazem o rastreamento ocular. Em neurociência, a gente tem um aparelho chamado Eye Tracker, que o Eye Tracker ele mede onde os seus olhos percorrem na tela ou na imagem. Quando a gente vai fazer um estudo para saber qual ponto dessa imagem ou desse anúncio está chamando mais atenção, esse Eye Tracker ele é calibrado para ver para onde você olha e por onde, que movimentos os seus olhos fazem. Se você primeiro lê aqui, etc. E ele é uma espécie de um Kinect que a gente tem no Xbox, ele faz mais ou menos aquele mesmo trabalho. E existem também hoje esses aplicativos que fazem esse monitoramento para dizer onde você olha na tela do telefone. Até para escolher qual posicionamento é melhor para fazer publicidade dentro do mobile, ou que posicionamentos funcionam melhor para o seu produto dentro de uma loja virtual, dentro de um e-commerce. Então, assim, existe toda essa psicologia também de entender o comportamento, onde é que a gente vai olhar primeiro, como isso chama a atenção. Os olhos têm uma infinidade de coisas. Eu poderia ficar aqui horas gravando um vídeo falando sobre como o cérebro enxerga cor, sobre como é a nossa percepção de luz e movimento. Mas o que eu quis comentar aqui hoje era sobre isso, sobre a importância da gente pensar o olhar na hora de comunicar. Se você for fazer uma publicidade aí, um anúncio, uma comunicação que envolve pessoas, posicione bem o olhar. Se você aí entende de fotografia, de direção de arte, quando você for fazer um vídeo, direciona bem o olhar da pessoa, que vai direcionar o olhar do consumidor também. Se você quer manter essa conversa olho no olho, que de certa maneira também, esse olho no olho, ele dá um ar maior de confiança, porque a gente, fica seguro aqui, você se assegura de que essa pessoa está mantendo a atenção em você, mas, como eu disse, também demanda um esforço cognitivo. Então, quando for fazer esse passo a passo de olho no olho, preste atenção para onde você vai direcionar esse olhar da comunicação, que mensagem você quer passar e que mensagem você quer apontar ou mostrar. Aprenda a direcionar esses olhos na sua comunicação. E é isso. Eu volto daqui a pouco em outro vídeo para falar mais sobre esses assuntos. Se você tiver alguma dúvida, manda aí sua pergunta. Se você gostou, compartilhe, dê like. Se você ainda não me segue no Instagram, @marketingcomleila. Vê esse vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, compartilha com alguém e preste atenção nos seus olhos a partir de agora e nos olhos das imagens publicitárias. Conta pra mim como tem sido as imagens que você encontra por aí, se elas olham pra você ou se elas olham pra mensagem. Até mais, até o próximo vídeo.